Aí, meninas e rapazes, tudo bem com vocês? Tudo bem, né? Espero que todos estejam bem aí a hora que for assistir essa videoaula. Eu sei que vocês estão assistindo a videoaula no dia de fazer a prova, então boa sorte aí que vocês absorvam aí o mínimo esse conteúdo, tá? Então seja bem-vindo à aula de Organização do Espaço Mundial, beleza? Gente, nós nessa aula aí, a gente sai então do bloco latino-americano, da regionalização latino-americana, e chegamos então na outra parte da América, que é a América desenvolvida, a América anglo-saxônica. Só, a América anglo-saxônica não é somente os Estados Unidos. Aqui os Estados Unidos, ele vai ser o nosso exemplo, porque o Canadá ele teve o mesmo processo, com algumas diferenciações no leste ali, que foi o caso da colonização francesa. Mas economicamente, e até mesmo ligado ao Canadá, está os Estados Unidos, certo? Então, e nós tivemos que diminuir as aulas aí, né, nesse formato, e o Canadá eu deixei à parte, certo? No livro didático de 8º ano, o Canadá aparece como um país específico ali a ser estudado em um dos capítulos lá que está dentro da América anglo-saxônica, beleza? Pessoal, então, essa aula começa, aí a gente tem a capa da aula, vocês estão vendo um mapa de densidade demográfica, vermelho, né, com uma gradação de cores, certo? Esse mapa aí, ele tá mostrando então as partes do país onde é mais habitado, onde tem mais gente, óbvio, né? E nós temos então os lugares muito habitados e os lugares pouco habitados, né? Como vocês estão vendo no oeste, né, dos Estados Unidos, né, a gente tem ali regiões, né, estados que quase não mora ninguém, né? Ali no estado bem quadradinho, por exemplo, né? Aí todos são quadrados, né? Mas é o mais, digamos assim, que tem as medidas mais perto de um quadrado. A gente tem o estado do Wyoming, que não tem nem 500 mil habitantes, né? É um estado, por exemplo, que tem a cadeia das rochosas, montanhosas das rochosas. Daí no extremo oeste a gente tem bastante gente morando, né, na costa oeste, na Califórnia, e no leste mais ainda, tá? Pessoal, então esse mapa nos dá o princípio da regionalização dos Estados Unidos, né? E como eu já disse para vocês, toda regionalização que queira demonstrar aquele país, aquela sociedade, aquele espaço, vai recorrer à natureza como uma base metodológica, tá? Beleza. Então vamos lá para o slide 2. Vai lá no slide 2, tá? O slide 2 está dizendo assim, ó, o problema da escala. Eu vou ler esse slide aí para me situar e passar aí para vocês. Leloei aí, ó. O problema da escala intervém por seguinte de duas maneiras: ao nível das comparações, essencial para a compreensão da generalidade e, consequentemente, da originalidade de um fenômeno ou de uma situação. Ali eu troquei, tá, gente? Generalidade em cima, originalidade embaixo. De um fenômeno ou de uma situação, e ao nível das transferências de escalas no interior do mesmo conjunto. Só a originalidade acontece no mundo, certo? A originalidade muitas vezes ela pode ser geográfica, ela só tem aquele objeto geográfico, então você tem que achar uma teoria ou uma narrativa que dê conta desse objeto único. E no mundo atual, no nível de desenvolvimento econômico e social, este objeto único geográfico é os Estados Unidos. Num conteúdo aí de 8º ano, os Estados Unidos ocupa uma boa parte do livro, claro que não chega a ser muito, né? Mas é um dos capítulos maiores de um livro didático ali sobre um país, por exemplo, que conta lá do seu começo histórico, né, com as 13 colônias britânicas, e vai até o seu imperialismo, passando, né, pelo seu imperialismo na Segunda Guerra Mundial, chegando aos dias de hoje, para vocês terem uma ideia, com 11 de setembro na última década aí, tá? Então, nós estamos lidando com algo original e, de fato, pode ser dito dessa maneira, é um estudo de caso, né? Porque é tão diferente e essas especificidades nos dá uma coisa que deve ser estudada como um exemplo, né? Digamos assim, tá? Beleza. Então, vamos lá para o slide 3. Gente, ó, os Estados Unidos então possuem as regiões históricas, as regiões geográficas, como todos os outros países, né? Mas aqui nos Estados Unidos a gente pode dizer também, né, no caso, que a natureza é essencial para a gente entender tais regiões.
Aí nós temos uma regionalização básica desse país que nos dá aí um mapa colorido aí no slide 3. Tá errado ali, né? Pintado de azul, mas enfim, o Nordeste, o Meio-Oeste, o Oeste, o Sudeste e o Sul. Tá? São regiões completamente regiões diferentes, né? Por isso regiões, e têm os seus processos históricos aí diferenciados. Então são ambientes diferentes, naturais diferentes e processos históricos também diferentes. E no começo esses processos históricos eram dependentes da natureza, da exploração, daquele recurso, por exemplo. Tá? Então quando a gente olha lá no slide 4, a gente vai compreender que os Estados Unidos possuem uma heterogeneidade de paisagens, né? Um país rico, né, socialmente, mas também é um país rico de natureza. Tá? Então é uma geografia muito rica para se estudar ali no 8º ano, certo? E traz muitos exemplos, né, para a gente estudar com a piazada. Quando vocês olham aí no slide 4, eu estou definindo aí o relevo dos Estados Unidos. Ao oeste nós temos as cadeias montanhas rochosas. Essas cadeias montanhosas, gente, elas são recentes, então elas surgiram há pouco tempo, né? Elas são a parte mais elevada do país. A questão aí que essa cadeia rochosa ela é muito larga e essa explicação ainda não foi achada, porque ali a placa tectônica se encontra no caso e faz com que haja essa orogênese numa área muito larga, digamos assim. Tá? Não sei se isso ficou confuso aí, então coloque slow motion para você entender. É assim, gente, a Cordilheira dos Andes é uma tripinha. As rochosas não, ela é larga, né? Essa é a questão que eu quero deixar mais evidente aí. Só, as montanhas rochosas são cadeias montanhosas recentes, certo? Nós temos ali uma paisagem natural, os planaltos, que são regiões que vão começando a ficar mais elevadas, indo para o lado oeste, né, das rochosas, e nós temos ali, gente, os Apalaches, que é a cadeia montanhosa do oeste. Os Apalaches, segundo uma teoria mais aceita, foi o encontro de um continente, né, o continente da Laurásia, que está escrito aí no slide, com o continente antigo, né, da Acádia. Os dois se encontraram, né, milhões de anos atrás, produziam uma cadeia montanhosa, mas hoje essa orogênese não ocorre mais, então ela está sendo desgastada. A outra teoria também é que o afundamento de sedimentos, né, nessa região que, segundo a teoria, era mar, né, sedimentos marinhos, foi para baixo e isso formou a montanha ao ressurgir, né, chamado de teoria da geossinclinal. Vocês se informem aí, tá? Porque nos Apalaches nós encontramos fósseis marinhos, então ali foi fundo de mar, beleza? Só então nós temos ali os Apalaches, como eu estou dizendo, e o sul a gente tem um grande, claro, né, não o delta, né? Mas vocês estão vendo a grande mancha verde que é uma bacia hidrográfica, né? E no caso aí a do rio Mississippi, o principal rio. Então a planície do rio Mississippi, tá? Aí eu já expliquei todos, né? Então vocês estão vendo essa diversidade de altitudes. Só, quando a gente olha então, observando essa questão da altitude e olha lá para os Estados Unidos, a parte das temperaturas médias dos Estados Unidos, a gente vai entender que aí nós temos as montanhas interferindo de N maneira nos climas aí dos Estados Unidos. Então no slide 5 você tem um mapa do país que está mostrando ali as temperaturas médias, né? As isotermas ali mostrando o quão vai, né, de temperatura térmica durante o ano aí, tá? Média no caso. Como eles trabalham lá com o grau Fahrenheit, eu coloquei aí em graus Celsius, então pode fugir um pouco da escala graus Celsius, né, que não dá certinho, 32 graus Celsius e 0 grau. Então ficou dessa maneira aí. Mas eu quero que vocês se atenham ali à temperatura mais alta anual, né, de média, é 21 graus, que é o sul dos Estados Unidos. Ora, 21 graus é o norte do Paraná, tá? Então, numa comparação, essa região aí é mais fria no inverno. Então o frio é mais constante e a gente tem assim, claro, é raro nevar, né, como aqui na nossa região, mas é mais possível nevar, certo? E é uma região com temperaturas altas durante o ano e úmido, né, principalmente ali na região da Flórida e ali no litoral do Texas ali, tá? Mas eu quero dizer com isso também que
apesar de ser uma temperatura média alta, ainda a gente está dentro do clima subtropical aí, tá? Quando vocês olham lá para o norte, vocês estão vendo o extremo, né? Que são as temperaturas baixas anuais, que é ali no centro, né? No norte central dos Estados Unidos, tá? Só quando vocês olham para o oeste, a coisa se complica um pouco. Vocês estão vendo aí uma croma, né, um monte de cor misturado, que é, né, no caso, a interferência das montanhas rochosas no clima desse país. Tá? Quando a gente olha, então, dá um zoom nesse mapa que era o slide 5, quando a gente dá um zoom no slide 6, a gente vai perceber então ali essa bagunça climática aí que as montanhas causam na condição climática, tá? Se ficou redundante, me desculpe. Quando vocês olham aí no slide 6, está escrito assim: altitudes e climas azonais. Pessoal, o clima azonal é aquele que não está de acordo com a zona onde ele ocorre. Por exemplo, aqui, o clima de Curitiba é azonal, porque dentro do clima subtropical a tendência era o quê? Ficar mais seco durante o inverno, como é o subtropical do interior do Paraná, e assim não ter tanto frio durante o ano, né? Tem as ondas de frio, mas são menos. Aqui a gente está perto do mar, então nós temos um clima aqui azonal, subtropical, mas indo mais para o temperado. Quando vocês olham aí na costa oeste dos Estados Unidos, vocês estão vendo que a Califórnia, onde tem esse tracejado preto, né, e um oval e um círculo, né, tracejado, vocês estão vendo ali que a Califórnia tem vários climas, tá? E vocês estão vendo ali que esses climas, por exemplo, o verão mediterrâneo fresco do norte da Califórnia, que neva inclusive, mas o verão mediterrâneo quente do sul da Califórnia, que é muito quente mesmo, né? Passa de 40 graus aí. E eu quero que vocês se atenham a esse mapa aí de temperaturas, que os climas eles mudam quase repentinamente, né? Você está dirigindo um carro em 100 km, possivelmente não, em 100 km o clima já mudou, certo? Por causa da altitude também, tá? Quando vocês olham lá do outro lado, né, tem claro, um modelo ali de relevo. Quando vocês olham nesse esquema aí, vocês têm o Sacramento Valley, né? O Vale Sacramento, nos Estados Unidos, na Califórnia. Vocês estão vendo ali que é basicamente uma parte baixa e há um depósito, né? Ali que está dessas montanhas rochosas, então os rios, né, são vertidos para aquela região ali. Então essa região ali, ó, ela tem um clima X e lá, né, na parte alta outro clima. Então é bem interessante de ver aí. Quando vocês olham no slide 7, vocês têm então um mapa climático dos Estados Unidos. Com o esquema do Köppen aí, né, o método Köppen. Como vocês estão olhando lá, dê uma olhada na parte leste dos Estados Unidos, onde está Nova York, onde está a Flórida, por exemplo, ali. Tá? Vocês estão vendo que a mancha azul claro, né, e a mancha verde, um verde meio assim limão, elas são manchas praticamente paralelas, né? São áreas paralelas, tá? Isso daí é o comportamento dos climas azonais. Então, subtropical, uma faixa, temperado um pouco mais úmido, outra faixa, temperado um pouco mais frio, né? Mais frio ainda, outra faixa. Quando vocês olham para o oeste, é outra bagunça aí, é um monte de cor, né? Um monte de cores jogadas aí devido à interferência das cadeias rochosas. Quando vocês então, a gente olha, né, para o comportamento das massas de ar nos Estados Unidos, vocês estão vendo aí no slide 7 o fenômeno, né, massa de ar, os fenômenos atmosféricos, massas de ar, tá? Pessoal, ó, a maritimidade então ela é importante, assim como a cadeia montanhosa e a continentalidade. Quando então a gente olha para esse esquema aí do slide 8, a gente vê que as massas de ar, que está escrito assim, ó, Continental Arctic, lá no norte do Canadá, daí tem uma massa continental polar em cima mesmo do Canadá, né, na divisa entre Estados Unidos e Canadá, a polar marítima, que está ao lado ali da costa oeste dos Estados Unidos. Essa polar marítima ela é seca e fria, é uma alta pressão, né? A marítima polar lá do outro lado, na costa leste, que atinge Nova York. Ao sul, claro, abaixo, né, como que é, gente? Deixa eu achar aqui a massa tropical marítima que está ali no mar do Caribe, tá?
Do outro lado, você tem a massa tropical marítima, que é do Oceano Pacífico. Pessoal, eu quero que vocês atentem aí que essas massas de ar têm temperaturas diferentes e graus de umidade diferentes, né? Então, ó, essa massa do sul aqui, que está no interior do México e pega o sul dos Estados Unidos, ela é quente e seca, tá? Ela pode avançar em cima, por exemplo, do Texas. O interessante, eu quero mais frisar isso agora, é a massa polar marítima, que está ali ao lado da Califórnia. Então vai lá para o slide 9, vai lá para o slide 9. Pessoal, então, ó, a polar marítima, ela causa, além de causar a sequidão ali na Califórnia, então a gente tem ali invernos úmidos, mas a gente tem verões muito quentes, então é um clima mediterrâneo. E além disso, né, a gente tem a cadeia montanhosa das rochosas que impede que a pouca umidade, né, da pressão alta ali sobre o Oceano Pacífico ocorra e seja jogada para o interior dos Estados Unidos. Então, quando a gente olha, por exemplo, aí no slide 9, a gente está vendo Las Vegas, que foi uma cidade planejada para levar a população para ali, né, a cidade do pecado. Essa cidade está em meio ao deserto, tá? Causado pela interferência da altitude das montanhas rochosas sobre as massas de ar, que vai ficar mais evidente ali no slide 10. Lá no slide 10 a gente tem uma modelagem aí recente, que foi desse ano, sexta-feira 13 ali, né, do mês de novembro, tá? Essa modelagem aí está mostrando o comportamento da massa de ar polar, tá? Eu quero que vocês se atenham ali na costa oeste, onde está o estado de o estado da Califórnia, tá? É fácil de identificar, né? A Califórnia é o primeiro estado, o estado de Montana, do Oregon e de Washington, na costa oeste, certo? Quando vocês olham ali para o estado da Califórnia, do Oregon e de Washington, vocês estão vendo que, olha lá na linha vermelha que eu tracei sobre esse mapa aí. Vocês estão vendo que ali tem temperaturas que vai lá do 0 até temperaturas que vai quase perto de 10 ali na costa. Então, a massa de ar polar continental, ela fica dentro dos Estados Unidos, e ela tem a tendência de ir para o oeste. É essa massa aí que chega até Nova York e provoca aquele frio todo que a gente vê na TV, né? Aquelas ondas de frio, certo? Quando vocês olham então lá para entender o clima ali da região de Los Angeles, Mediterrâneo, porque essa massa não consegue chegar ali por causa da cadeia montanhosa também, vocês vão entender que Los Angeles, no slide 11, né, é uma cidade que está no clima mediterrâneo. Vocês estão vendo lá que a pluviometria não é tanta chuva durante o ano, né? Então é um verão mais seco, né? Eles têm o problema então da sequidão, né? E nesse ano a gente teve os grandes incêndios florestais que eu vou mostrar em algum slide aí, tá? Quando você olha então para essa questão climática dos Estados Unidos, né? Ali eu citei as massas de ar fria, a massa de ar quente do Caribe, que invade também o sul dos Estados Unidos e assim por diante. A gente tem então a composição da vegetação. Lá no slide 12, vai lá para o slide 12. Pessoal, não existe, né, floresta mais desse jeito aí, então é uma virtualidade, é uma didática também que quando você passa para o ensino fundamental você tem que dizer, até para o médio muitas vezes, tá? Ó, esse mapa aí, ele representa a natureza original, como era, mas essa floresta aí já foi basicamente destruída. No caso dos Estados Unidos, olha ali, a mancha verde, né, um verde claro, 6. As pradarias foram destruídas e hoje elas são áreas de mecanização de agricultura. Assim como ali, ó, no slide não, tá, gente? Na mancha verde 4, que são as florestas temperadas, foram derrubadas para a plantação de produtos temperados, né? Que seja trigo, cevada, tá? Então aí nós temos a vegetação, que vai desde a taiga até a tundra, do deserto até a vegetação mediterrânea, tá? Nessa questão aí dos Estados Unidos, separei só a vegetação mediterrânea, porque é uma das que permaneceram, gente, porque são montanhas que não são tão chuvosas, lugares que não chove bastante, mas são montanhas que a vegetação ficou mais preservada, porque ela não tem
serventia econômica, não serve para nada, né? A vegetação do chaparral, e outra está em difícil acesso. Aí vocês estão vendo então no slide 13 o chaparral, que é uma vegetação mais arbustiva, né? Que aí surgiu também uma cultura do range, né? Nessas fazendas aí que muitas vezes eram criação de gado extensivo em alguns lugares aí, tá? Ó, lá da Califórnia. Quando você olha no slide 14, essa vegetação ela pega fogo facilmente e é um processo natural pegar-se, né, fogo. Alguns pinheirais da costa oeste, Califórnia, precisa do fogo para fazer com que haja um susto ali para aquela semente germinar, né, para vocês terem uma ideia. No slide 14 aí tem uma imagem recente, eu atualizei essa aula, com os incêndios desse ano, que foi um dos piores, né, assistidos ali na Califórnia. Vocês estão vendo então que a fumaça está indo para oeste, mais para oeste ainda, e não adentrou de fato os Estados Unidos. Então aí a gente tem a alta, né, pacífica ali, né, puxando toda a fumaça. Quando você olha então no slide 15, ainda nos atendo aí à questão climática e os fenômenos mais específicos aí, na costa leste nós temos a famosa corrente do Golfo, lá no slide 15. Pessoal, aí vocês têm um modelo que está mostrando em cor vermelha a temperatura da água mais quente, né? Chega de perto de 27 graus, e em cores mais frias aí as temperaturas mais baixas da água. Como vocês estão vendo ali, a Flórida funciona como se fosse um trampolim de água quente para o norte dos Estados Unidos. Essa corrente de água quente ela é superficial, né? A água fria fica embaixo no oceano, em cima a água quente, ela vai se resfriando, mas ela consegue chegar basicamente até lá a Groenlândia e a Irlanda, né, para vocês terem uma ideia. Então a corrente do Golfo é muito importante para o equilíbrio climático, para que as temperaturas não caiam muito. Se essa corrente do Golfo parar de funcionar, essa transferência de energia, de calor, basicamente aí do trópico, né, de Câncer para as latitudes mais altas, vai parar de funcionar. Então vai ficar mais frio na costa oeste dos Estados Unidos, é a teoria mais aceita. Assim como na costa europeia também ficar mais frio. Então o aquecimento global pode prejudicar o funcionamento da corrente do Golfo. Tem a ver com a questão do sal. Como tem mais água, o sal vai ser mais dissolvido em mais água, né? Porque o gelo vai derreter dos polos, e isso daí pode ter um comportamento diferente no seu funcionamento, tá? Na densidade da água. Quando a gente olha no slide 16, vai lá para o slide 16, vocês estão vendo ali, já que a gente está falando de umidade, vocês estão vendo ali que o sul dos Estados Unidos, indo para o leste, né, no nordeste, chegando até o Maine, que é o último estado ali, a gente tem um clima úmido, né, que chove bastante durante o ano. Então, indo para o norte, os climas mais temperados, frios, que tem neve. Para o sul é mais raro nevar, mas ainda a gente pode ter neve ali na península da Califórnia, principalmente no interior, né, da Califórnia, onde tem a capital ali, né, neve raramente, né, só que não é mais raro aqui do que lá nevar. Pode nevar em Houston, por exemplo, tá? É esporádico. Quando vocês olham então esse mapa aí de pluviosidade do slide 16, vocês estão vendo aí várias cores e o oeste com pouca chuva. Eu quero que vocês se atenham novamente lá no noroeste dos Estados Unidos, que está roxo ali, tem cores com a matiz mais azul ali. Ali está o estado de novo, né, de Montana não, do Oregon, e o estado do Washington. Vocês estão vendo então que tem bastante umidade ali, e isso faz com que haja um equilíbrio, que as temperaturas não caiam muito. Então a costa oeste, apesar da alta latitude, por exemplo ali de Washington, não é tão frio como a costa leste, né, no caso aí, perdão. Pessoal, o slide 16, a gente estava então no 16 e a gente estava falando da umidade. Essa umidade toda, né, ela, é claro, nos lugares mais baixos, ela se acumula, né, então nos lugares baixos aí a gente tem os pântanos. Perto do mar são pântanos de água salgada, né, no caso aí, no slide 17, os Everglades. Pessoal, dentro não, tem água doce. Nos Everglades, que é o que? É uma região pantanosa do sul dos Estados Unidos, ali na Flórida, a gente tem, claro, a gente conhece lá o Jacaré, né? A gente conhece também o Cabo Canaveral, são regiões quentes dos Estados Unidos aí, que eu estou mostrando essa imagem satélite.
lá no slide 17. Então, um país bastante diverso, né? Tem um Pantanal lá deles também. Quando você olha no slide 18, vai lá para o slide 18, a gente tem a planície do rio Mississippi. No caso aí, eu coloquei a bacia hidrográfica do rio Mississippi, que, pessoal, o rio Mississippi é o rio da integração nacional dos Estados Unidos, integrando o norte com o sul. No passado, ele foi muito utilizado para fazer transporte de mercadorias, de pessoas. Tem um livro muito famoso, o Grande Romance Americano, que conta e narra a história lá do Huck Finn, né? Um menino que ele foi remando pelas águas do rio Mississippi e vivendo várias aventuras, à la americana, né? Esse livro, eu assisti o filme, tá, gente? Esse filme aí mostra então esse rio sendo parecido com o nosso Rio São Francisco aqui, que faz uma integração nacional. Nas vertentes, melhor, né? Nos tributários do rio São Francisco, não, né? Mississippi, a gente tem, por exemplo, a proliferação de portos, a proliferação de cidades que viviam então do transporte de cargas nesse rio aí. Afinal, é um rio de planície, né? Então não tem acidentes, não tem desníveis que interrompam a navegação. Então, lá no slide 19, então vai lá para o slide 19, a gente tem os belts. Pessoal, a palavra belt aparece então nos livros didáticos, então eles não traduzem, claro, eles traduzem lá entre parênteses, mas no texto corrido ali eles vão falar belt, que é uma palavra em inglês aí para indicar as regiões produtivas dos Estados Unidos. Pessoal, como os Estados Unidos, principalmente a costa oeste, tem faixas bem definidas de climas, faixas bem definidas de vegetação, há de fato regiões como se fossem faixas, né? Então um cinto, uma faixa, o belt. Ali vocês estão vendo em várias cores, não vou dizer todas, mas tem o belt subtropical, que é o cinturão do sol que nós temos, as lavouras subtropicais a tropicais, como a plantação de laranja na Flórida, bastante famosa, ou até mesmo as plantações de laranja da Califórnia, onde os mexicanos iam trabalhar nas colheitas desse cítrico aí, tá? Você tem, por exemplo, ali o cinturão do trigo, o cinturão de inverno, os laticínios, as fazendas, né? Como uma generalização que eu estou passando aí para vocês, tá? Os belts, então, é uma parte do capítulo que trata os Estados Unidos. Como que isso funciona, tá? Pessoal, quando a gente então olha para os Estados Unidos, para esses belts, para a natureza e que a gente vai começar a estudar para a sociedade, a gente tem lá no slide 20 uma regionalização que é mais cultural, digamos assim. É uma regionalização que vai lidar com lugares e paisagens homogêneas, né? Que tem, digamos, uma característica própria. A gente tem ali então a Nova Inglaterra, tá? A Nova Inglaterra então é a parte mais fria, ali nós temos o Maine, é a parte onde, por exemplo, há culturas de inverno, por exemplo, tá? Beleza. O meio Atlântico, vocês estão vendo ali em roxo, vocês estão vendo o Sudeste, que pega o sul dos Estados Unidos, que antes era sul, mas pega ali a Califórnia, não, a Flórida, a Geórgia, todos os estados do sul que eram escravistas no passado. O sul dos Estados Unidos, que pega as faixas principalmente desérticas, onde a população é mais dispersa, mas aí houve também uma cultura do Ranger, né? Aquela cultura, digamos, do faroeste, da terra sem lei, lá nos anos do século XIX. Tá? E quando você vê ali o mapa também, a Califórnia, né? a região não, né? A região no caso, a costa pacífica, que nós temos aí uma diferenciação bastante forte culturalmente, que é uma região mais assim, cosmopolita, como Nova York, mas também ali é símbolo, né, de um escapismo, né, digamos assim, a alegria dos Estados Unidos, né? O lugar da festa dos Estados Unidos, a costa oeste. Então tem esses significados aí que a gente vai observar. E no meio ali os estados de Montana, Wyoming, Colorado, Utah, Nevada e Idaho. Esses estados aí parcamente habitados. Basicamente isso daí são desertos gelados, né? Por causa das montanhas rochosas em alguns casos, mas por exemplo Montana ali, que está no norte, né? Ali são invernos basicamente 6 meses aí com temperaturas muito baixas,
né? Então a gente tem essa questão. Quando a gente olha lá no slide 21, nós temos então o Carl Sauer, que faz um estudo da região ali dos Estados Unidos. Ele analisa os indígenas, o uso, né, da terra e dos costumes ali dos indígenas. Ele então nos dá a ideia de uma análise da paisagem, fugindo da região determinista laplaciana, que é o seguinte: é que a natureza dá todos os recursos e o ser humano meio que tem que se adaptar à natureza. Não, então aqui nós temos não determinismo mais, mas a possibilidade. Então a transformação natureza e sociedade. No caso aí, o Carl Sauer, né, e a ênfase dele era a seguinte, leloei para vocês aí no slide 21. Ao enfatizar a ação humana na transformação da paisagem, Sauer atacou o determinismo ambiental que dominava a geografia norte-americana naquela época, incluindo o aspecto cultura como um produtor de espaço, como um produtor de paisagem, certo? Quando vocês olham lá no slide 22, o Carl Sauer, né, o Pichmel aí, ele traz então como que se deve estudar, analisar uma paisagem, né? Uma paisagem compreende também, usando aqui o conceito de Landschaft, uma região, tá? Um conjunto de paisagem é uma região, conceituando. Pessoal, aí vocês têm então análise geográfica da paisagem, a morfológica, então a forma a gente tem que compreender. Então quando você olha para a forma de um país, como vocês viram na América Latina, né, algumas vezes você desconfia ali que já tem alguma coisa do passado atrapalhou aquele país na sua expansão, ou ele foi prejudicado e, por exemplo, foi diminuído, tá? No caso aqui dos Estados Unidos, é morfológico, por exemplo, as cidades, o nome, né, topomínimo aí, tá? Que as cidades do oeste têm um nome espanhol, eram terras dos mexicanos, tá? Então, morfológico, a forma é importante. Numa grande escala, a gente pode dizer a forma do país. Numa mesma escala, por exemplo, por que as cidades são distribuídas de um jeito? E na microescala, por exemplo, por que a cidade é uma metrópole, né, uma megalópole, que é o caso da costa leste, tá? Pessoal, estratigráfico, então aqui nós estamos lidando com camadas, os estratos, né, as camadas, lembrando então o estudo lá das rochas. Ora, as camadas de baixo são as mais antigas, as camadas de cima, as mais recentes. Então muitas vezes quando você olha para a paisagem humana, você tem que saber qual camada, né, foi produzida em qual tempo. Então você consegue fazer uma datação dos processos, claro, geográficos e da transformação daquilo. Como que aquela camada primeira sobreviveu, porque ela está ali, e como que ela foi transformada, e como que ela existe, tá? Isso é importante. Eu posso dar o exemplo aí, pessoal, como que, por exemplo, a costa leste foi irradiando seu desenvolvimento e chegando à costa oeste. Então houve uma transformação paulatina da paisagem natural dos Estados Unidos indo para o oeste, a marcha para o faroeste, tá? Quando a gente olha lá também, né, na dinâmica, aí entra a questão, por exemplo, das ferrovias. Está escrito assim, ó, dinâmica. Esta análise pesquisa a rapidez das evoluções, seus ritmos, faltou T ali, tá, gente? Seus ritmos e limiares, tá? A gente pode dizer, né, como eu mostrei numa aula aí para vocês, como que a ferrovia foi se propagando dentro dos Estados Unidos e como que isso daí foi transformando a vida urbana, levando para dentro de territórios antes vazios, né, antes ali abandonados e desérticos, a civilização. Digamos, a costa leste, né, e a aventura de se descobrir o ouro ali na Califórnia, tá? O rush do ouro, todo mundo foi para o oeste ficar rico, né? E de certa maneira desenvolveu os Estados Unidos. Quando a gente olha então, finalizando aí essa aula aí, ó, quando a gente olha lá no slide 24, vai lá para o slide 24, ali, gente, eu peguei uma citação de um livro chamado Mil Platôs, esqueci o nome agora, do Deleuze e Guattari. Mil Platôs é um livro muito interessante. Ele trabalha com a filosofia, mas vai falar também da questão cultura, tá? Então aí eu peguei essa citação se relaciona com esse senhor ali chamado Leslie Fiedler. O Leslie Fiedler, ele então analisou vários livros
Perdão, tá, gente? Essa tosse voltou. Vários livros do romance americano, né, do romance norte-americano, analisou e viu dentro dessas obras norte-americanas que tinha, o espaço era importante, a paisagem era importante, o rio, por exemplo, era importante. O Huck Finn, né, o menino que sai navegando o rio Mississippi, é um caso, né, um romance que o rio faz com que haja ali uma narrativa. Tá? Quando a gente olha então para os Estados Unidos, a gente pode pensar dessa maneira aí, citada aí no caso por Deleuze e Guattari, mas tirada do contexto do Leslie Fiedler, esse literato aí, tá? Pessoal, então, lendo aí para vocês aí, as regiões dos Estados Unidos, segundo a imagem, segundo a imaginação, segundo a literatura. A leste, um código propriamente americano e também de uma recodificação europeia. A sobrecodificação escravagista no sul, com sua própria ruína, e a das plantações da Guerra de Secessão. A descodificação capitalista que vem do norte, mas o papel do oeste como linha de fuga, onde se conjugam a viagem, a alucinação, a loucura, o índio, a experimentação perceptível e mental, a mobilidade das fronteiras. Pessoal, essa citação aí nos dá então princípios para a gente começar a entender os Estados Unidos do ponto de vista humano, do ponto de vista, digamos, do ecúmeno e não somente a natureza, tá? Aí então tem um princípio para a próxima aula. Então a gente vai encerrando aqui essa aula aí, espero que tenha sido proveitoso, espero que tenha sido prazeroso também na hora de fazer e responder essa prova aí, tá? Obrigado pela atenção e nos vemos aí na próxima aula. Foi um prazer, hein?